Se hoje fosse seu último dia de vida, você estaria satisfeito com a vida que você tomou? Hoje a gente vai falar sobre propósito. Muito bom dia, espero que vocês estejam bem, que tenham acordado com disposição, com saúde, que tenham tido um fim de semana lindo. Me contem aqui como essa primeira pergunta ressoa para você no seu coração. Será que se fosse seu último dia de vida, você teria cumprido seu propósito? Você estaria satisfeita com tudo que você fez na vida? Você acha que entregou tudo o que precisava, que recebeu tudo o que precisava? A gente vai falar sobre isso hoje. Muito bom dia. Esperar o pessoal chegando. Muito bom dia, gente. Bom dia, pessoal do Espiritualidades. Espero que vocês estejam bem. Pronto, estava fixando o tema. Vamos falar hoje sobre propósito. E a minha pergunta se hoje fosse seu último dia de vida, você estaria satisfeito com a vida que você teve? Você acha que teria cumprido seu propósito? Você acha que teria entregado para o mundo todo o seu potencial e recebido tudo que você merece? Comenta aqui para mim. Bom dia e espero que vocês estejam bem nessa semana que está iniciando, que tenham tido um fim de semana lindo. Comentem aqui para mim. Você acha que a sua vida valeu a pena se fosse seu último dia de vida? Como é que essa pergunta ressoa para você no seu coração? Hum, Começar o dia com um cafezinho, espero que vocês estejam aí também confortáveis. Ó, tem gente aqui falando que sim, que começaria bem, que teria tido uma vida maravilhosa. E alguém aqui acha que não deu tempo de cumprir as coisas que queria, que tem muito mais potencial do que de fato conseguiu entregar para o mundo? Você acha que o tanto de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, você conseguiu transmitir isso para as pessoas ao seu redor? Ó, algumas pessoas aqui mais ou menos, a Raquel disse que não deu tempo. Pois é. Então agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quanto tempo mais você precisaria para conseguir fazer isso que veio na sua cabeça, de desempenhar esse propósito, se é que veio algo? Você acha que vai dar tempo? Quanto tempo você precisa para finalmente se dedicar a manifestar o seu propósito aqui nesse planeta? Um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos? Quanto tempo mais você precisa para desempenhar esse propósito? Para finalmente ouvir o seu coração e fazer aquilo que faz o seu coração vibrar, aquilo que é maravilhoso para você. E aí, gente? Essa pergunta é mais profunda. Como é que isso ressoa para vocês? E bom dia a todo mundo que vai chegando. Para quem chegou agora, eu perguntei se fosse seu último dia de vida, se você estaria satisfeita com a vida que teve, se você desempenhou o seu propósito, se você recebeu tudo que você merecia. E para quem respondeu que não, eu perguntei quanto tempo mais você precisa para isso. Algumas pessoas estão falando aqui mais alguns anos. E aí? Quanto tempo? Quantos anos? Vocês já pensaram nisso? Ó, o Gui tá falando aqui que tem tido desequilíbrio emocional. Como eu faço para ser feliz? Ô Gui, vou responder sua pergunta, tá? Espera só um pouquinho. Ó, quer viver com novos propósitos? Beleza, gente. Vamos falar então sobre isso, tá? Geralmente, quando a gente não tá colocando toda a nossa energia naquilo que é o nosso propósito, e propósito não é trabalho, tá? Então, o nosso propósito pode ser ter uma família bonita, nosso propósito pode ser criar alguma coisa extraordinária para o mundo.
pode ser ajudar pessoas, pode ser se cuidar, pode ser ter mais saúde. O propósito, ele não está ligado. Muita gente acha que é assim, eu quero desenvolver aquilo que eu tenho vocação, né? Aquilo que me dá dinheiro. O propósito, ele não é ligado a isso. Ele é ligado àquilo que não importa onde você vá, você nunca vai deixar de fazer. Você nunca vai deixar de ser. Ele é essencial para você. Então, não tem como você fugir do seu propósito. O que você pode fazer é ir silenciando a voz interna que sabe que você está indo contra o seu propósito. E quando isso acontece, de acordo com, querendo responder a pergunta do guia aqui, quando isso acontece, a gente adoece emocionalmente, porque existe uma pressão social que diz que o nosso propósito é dar certo financeiramente, né? E o correto seria as finanças serem só um reflexo desse propósito desempenhado. Então, mas isso aí que você quer fazer não vai dar dinheiro, isso que você vai fazer é besteira, ou isso que você vai fazer é ridículo, e você vai acreditando nisso, né? Nessas críticas, nessas verdades sociais e que não correspondem à verdade. Porque olha só, gente, vocês já viram quanto youtuber tá ganhando muito dinheiro fazendo coisa idiota? Então, por que que você, fazendo algo que seria bom, benéfico, não tem direito de prosperar? Né? E fica dando essa desculpa de que não, eu preciso aprender mais, eu primeiro preciso me organizar, eu primeiro preciso focar em ganhar dinheiro para depois conseguir desempenhar o meu propósito. Isso é totalmente contra os princípios de uma vida leve, de uma vida feliz e de uma vida com realização. Todas as pessoas que eu conheço e que não nasceram herdeiras e que fizeram fortuna, fizeram isso com paixão. Fizeram isso colocando no mundo aquilo que fazia o coração delas cantar, né? Então a gente vê aí esses grandes gênios da humanidade, vê os grandes artistas que impactam até hoje a vida de tanta gente, foram pessoas que seguiram aquilo que o coração pedia, né? E muitas pessoas também que impactaram positivamente muitas gerações foram os ancestrais que vieram para desempenhar uma família, que fizeram isso com maestria, que honraram essa história, né? Eu acho muito bonito pessoas que têm familiares que contam a história dos que vieram antes. No Rio, isso não é muito comum, né? Em São Paulo, a gente vê mais essa honra aos ancestrais. Aqui no Rio, a gente acabou se misturando muito, não contando muitas histórias, tem esse jeito mais despojado, mas é uma coisa importante, né? Mas, gente, se tá difícil, se você tá perdida, né, tá querendo desempenhar uma vida bacana, uma vida com mais significado, e isso tem pesado na sua vida ultimamente, tem pesado na sua mente, e você não tá conseguindo sair desse espiral de negatividade, de pensamento ruim, de baixa autoestima, de achar que tem algo errado com você, que não é possível, que a vida de todo mundo dá certo menos a sua. O que eu recomendo? Dá uma pausa. Pausa um pouco, sabe? Para de fazer o que você está fazendo. Porque nitidamente o que você está fazendo não está dando certo, né? Então, às vezes a gente está tão apegado naquilo que a gente já faz há tanto tempo que não consegue vislumbrar que possa fazer algo diferente. Eu lembro quando eu trabalhava no corporativo, era um emprego assim que não era que eu odiasse o trabalho, mas o ambiente, ele era um ambiente muito competitivo, com muita intriga, muita mentira, e que não tratava do jeito que é bacana os fornecedores, sabe? Tinha negociações que eu considerava assim muito injustas, então aquilo ali me afetava muito negativamente, né? Mas eu achava que se eu saísse dali, eu não ia conseguir nada nunca tão bom que me desse tanto benefício, que pagasse tão bem. E eu tinha pânico de sair daquilo, porque eu achava que, além daquilo ali, não existiam possibilidades de prosperar, porque eu tinha chegado no topo, onde todo mundo quer, né? Quem não quer trabalhar numa empresa grande, ser bem remunerado, ter ali um salário fixo, CLT, vida organizada. E eu achava que era aquilo ali, né? Se você está vivendo hoje isso, saiba que existe vida pós-corporativa, que existe vida pós-CLT.
Eu não tô dizendo aqui para todo mundo sair largando o trabalho, mas se você odeia, se te adoece, por quê? Será que vale a sua vida isso, seu tempo, né? E muitas vezes a gente faz isso por medo, por insegurança, por achar que não é capaz de fazer outra coisa, né? Por não imaginar que é possível prosperar, ser feliz fazendo aquilo que se ama. Então, eu queria dividir essas camadas de propósito para vocês pensarem comigo em áreas da vida, tá? A gente pode ter um propósito ligado à nossa família, um propósito ligado ao nosso corpo, um propósito ligado à nossa profissão, um propósito ligado ao como a gente se sente internamente, né? Então, a gente pode ter vários, outro propósito em relação à sociedade toda, né? O como você impacta as pessoas ao seu redor, o que que você entrega para o mundo, o que que você recebe do mundo. Então, essas camadas de propósito, a gente poderia desenvolver se ouvisse a nossa bússola interna. E aí eu quero ouvir de vocês. Você acha que você ouve sua bússola interna? Quando a intuição vem e fala assim, "Não, esse negócio aqui não tá bom, vai fazer outra coisa, vai ali por aquele caminho." Você escuta essa voz interior ou você fica procrastinando tomadas de decisão? Porque propósito tem a ver com decisão. Isso faz sentido para você? Você acha que você é uma pessoa decidida, que quando você quer algo, nada te impede de realizar aquele algo? Ou você é uma pessoa que quer, mas fica inseguro, fica indecisa e não consegue tomar decisão? Como é que isso ressoa para você? Conta aqui para mim. Gisele está perguntando. E quando você está tão desconectada que não sabe o seu propósito? Vou falar sobre isso, Gisele. Ó, o Gustavo disse que é coragem de ter coragem. É isso aí. Tem que ter coragem para ter coragem. Para largar tudo e virar hippie, né? Tá. Então vamos considerar que não, tá? Quem falou aqui que escuta a voz, tá bem. Tá já seguindo o caminho do coração, já tá vivendo o propósito que veio fazer. E quem disse que não, né? Que, poxa, eu não consigo ouvir isso, eu tô tão desconectada que eu nem sei se eu tenho propósito, eu não sei nada, eu não tenho coragem, eu não tomo decisão. O que pode ser isso? Bom, nosso corpo todo, ele é uma antena. Ele é uma antena que recebe informações e ele é uma antena que armazena informações e ele processa essas informações. Por isso nós somos inteligentes, né? Nós processamos a informação recebida e interpretamos essa informação. O que que isso quer dizer? A gente pode receber do mundo a mesma informação, tá? A gente pode ter um irmão gêmeo, com os mesmos genes, a gente pode ter sido criados juntos, ser igual fisicamente, mas os nossos receptores, que é a nossa consciência encarnada aqui nesse corpo, ele percebe e interpreta as coisas de forma diferente, porque a nossa alma tem uma história. Então, tudo que a gente aprendeu durante a existência da nossa alma, em todas as nossas vidas, vem ainda sendo processado por esse corpo. Então, vamos dizer que um dos gêmeos foi uma alma que teve uma vida boa, leve, sem grandes traumas. O outro foi uma alma que teve uma vida de lutas, de guerras e de muita escassez. E eles vêm na mesma barriguinha da mesma mãe. Um nasce como gordinho, fofinho e calminho, o outro nasce magro, chorão e com um sentimento de abandono. Por que que isso acontece? Porque a história da gente precede o nosso nascimento. A gente já tem uma história antes. E por que que nascemos juntos? Por que que pessoas tão diferentes, vamos considerar esse caso dos gêmeos, tá? Tão diferentes, vêm na mesma barriga, no mesmo ambiente e interpretam tudo tão diferente ao ponto da realidade ser diferente. Mesmo vivendo no mesmo ambiente físico, emocional, até a aparência, né, até os genes, é tudo igual. Por que que as pessoas às vezes falam, poxa, meu pai era mau, minha mãe era chata, né, minha mãe, poxa, só implicava comigo, não me incentivava, e o outro fala, que isso? Minha infância foi maravilhosa, eu curti muito, eu só brinquei e nem percebi que minha mãe era isso, meu pai era aquilo. Porque cada um percebe o mundo de um jeito.
E além da percepção, além de ver de um jeito, interpreta de um jeito, de acordo com essa percepção. Então tem gente que nem viu como é que a mãe era, tava nem aí para a mãe. E tem gente que era muito apegada, que queria, porque queria ter a atenção daquela mãe. E por que que é importante você saber disso em relação ao seu propósito? Porque se você não sabe o que você busca, quais são as suas necessidades e o que que é inegociável para você, o seu propósito escorre pelas suas mãos. Você não consegue sustentar o seu propósito. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu, por muito tempo, quis ter um sócio, um parceiro de trabalho, porque é muito trabalho, né? Então, por muito tempo, eu quis ter isso. Mas eu não tinha clareza do que era inegociável para mim. Como, por exemplo, compromisso, criatividade, paz de espírito, disposição, empolgação. Eu quero estar com alguém que energize a vida ao ponto de aquilo ali fazer parte do meu desejo também, manifestar esse propósito através do trabalho, né? Então, se eu não sei que isso é inegociável para mim, eu vou me frustrar aceitando parceria com qualquer pessoa, mesmo que não tenha essas características. E aí o que acontece? Eu fico tão focada no problema que aquela pessoa me causa que eu não consigo desempenhar o meu propósito. O meu trabalho trava. E isso acontece também dentro de relacionamento. Se você não sabe o que que é inegociável para você, né? Se você não sabe que para você afeto é inegociável, cuidado é inegociável, responsabilidade é inegociável, disciplina, tô dando exemplos aqui, pode não ser inegociável para você, tá? Amor, respeito. Se você não tem esses valores como sendo algo inegociável, você aceita pessoas que não tenham esse mesmo olhar para a vida do que você, que não tenham também essas características de caráter. Então, pessoas que têm um propósito parecido, que têm uma necessidade de desenvolver algo juntas, vão prosperar juntas, vão desempenhar um propósito. Pessoas que não têm vão atrapalhar o seu propósito. E aí é que entra o nosso lado sombra, a dureza da vida e essa ilusão que a gente vive aqui, que é o seguinte: às vezes você passa a sua vida toda com as pessoas que estão distraindo você do seu propósito. Só que você tem tanta dor de abandono que você aceita conviver com essas pessoas porque tem medo da solidão. Isso é o que eu mais vejo acontecer, que é eu me deixo para depois, eu deixo o que me deixa feliz para depois, eu esqueci o que me alegra porque eu tô dando conta da vida do outro. E isso vai desconectando você do seu estado de presença, da sua empolgação, do seu apaixonamento pela vida. E isso dá um medo, né? Que era o meu caso naquele trabalho que eu falei para vocês. Eu estava completamente fora do meu propósito. Apesar de que, dentro daquele ambiente, eu era a pessoa que levava um pouco de leveza para o ambiente, que dava uma voz amiga para as pessoas, para minhas colegas de trabalho, que conseguia melhores condições para meus fornecedores. Então, a gente sempre vai levar os nossos valores, seja para onde nós formos. O problema é o quanto aquele ambiente agride você ao ponto de você acreditar que os seus valores são fraqueza. Você tá achando que os seus valores são fraqueza? Que tem tanta gente aí que é burra tá dando certo e você que é inteligente tá se ferrando? Você que tem ética tá se ferrando? Você que é boazinha tá se ferrando? Você acha isso? Então, isso que tá separando você do seu propósito é o seu ambiente. Porque você está cercado de gente que não vai te ajudar, não vai ser um componente colaborativo para te colocar no sentido do seu propósito. E aí você precisa sair desse lugar. Não tem jeito. Seja da relação, seja do trabalho, seja do espaço físico da casa que você vive. E às vezes a gente não tem coragem para fazer isso. Isso é muito duro. Afinal de contas, o que que isso acontece, né? Se vier depois, o que que acontece se passar, eu sair daqui, largo tudo, e aí? O que que vai ser de mim? Vou ficar sozinha no mundo? Vou ficar sem perspectiva? Vou ficar sem trabalho? Como é que eu vou sobreviver? Né? Geralmente isso acontece, a gente pensa muito nisso. Mas quando você toma a decisão no fundo do seu coração que você não vai aceitar mais nada que não seja alinhado com os seus valores, com a sua ética, com o seu caráter,
o universo começa a mandar as pessoas certas para você. Isso se chama alinhamento. E isso vem não da decisão de você largar tudo, mas vem da decisão de você não aceitar mais aquilo que agride você. Seja de pessoas que você ama, seja do seu trabalho, seja de qualquer coisa, tá? Nem do seu filho. Não é para você aceitar nada que te agride e não é para você agredir ninguém. Se tá havendo crítica, agressão, mesmo física ou verbal, isso demonstra que você está frustrado com a sua vida, com os seus resultados. Se você não está tendo resultado, por quê? Porque você não está focando naquilo que era para você focar na vida. E o que que falta para você focar? E eu volto, né, a perguntar aquilo lá do início. Se você hoje soubesse que é o seu último dia de vida, a vida teria valido a pena? Você estaria satisfeito com seus resultados até hoje? Você estaria satisfeito com tudo que você recebeu do mundo hoje? Se não tá, quanto tempo você precisa? Um dia? Um mês? Um ano? 5 anos? Quanto tempo você precisa mais para simplesmente decidir fazer aquilo que alegra o seu coração? E para quem acha que é muito difícil encontrar o propósito, no fundo você sabe. O que que é que faz você rir? Aquela gargalhada sincera. Quais são as pessoas que quando você encontra, você não fica fingindo que tá bem ou fingindo que tá mal, porque sabe que a pessoa vai te invejar? Entende, gente? Começa a colocar a intenção em fazer só coisas que te dão alegria, que te deixam empolgado. Por quê? O propósito, ele tá na mesma vibração do nosso estado de apreciação. Quanto mais você aprecia a vida, quanto mais você encontra razões para admirar a vida, a sua vida, o mundo, mais você se alinha com o seu propósito. E é uma coisa tão simples e é uma tecnologia tão fácil de usar. A interface é moleza. Vai olhar uma natureza, vai olhar como os pássaros voam, como é que eles sabem que vão ter alimento todo ano. Eles sabem que depois do inverno vai ter aquele momento de primavera, onde as flores vão nascer. Eles não acham que o inverno vai durar para sempre, né? Então, essa confiança na força da vida, ela vem através do estado de apreciação. Quando a gente está no estado de focar no negativo, a gente se desconecta da nossa alma. A gente se desconecta do nosso propósito. Isso está fazendo sentido para vocês, gente? Eu estou vendo aqui os comentários e agora eu vou começar a abrir para dúvidas. Quem quiser fazer pergunta pode fazer. Quem está assistindo depois essa gravação no YouTube, coloca também nos comentários que eu vou responder todo mundo. E lembrando, quem está assistindo no Instagram, essa live só fica salva no meu perfil, então aproveita, ó, já clica aqui e me segue, tá bom? Ana querida, quanto tempo! Hum, que bom, Roberta, que bom, Ana. Isso está alinhado com o que vocês buscam? Espero estar trazendo aqui coisas que vão ser uma palavra de edificação na sua vida. Olha, Linda, eu vi que você falou que a sua vida não teria valido nada. Teria valido sim. Eu tenho certeza absoluta que alguém no mundo, mesmo que seja uma pessoa, se beneficia com a sua existência. Uma pessoa tem muita gratidão por você existir. Seja uma mãe, seja um amigo, uma amiga. A gente sempre vai ter valor, gente. Nós sempre vamos impactar muito positivamente pelo menos uma vida. A nossa vida por si só, ela já é o nosso propósito, sabe? Não é algo que você tem que lutar para fazer. Não é algo que é duro, que é trabalhoso. É algo empolgante, é algo leve, é algo divertido, né? Todas as pessoas que eu vejo que realmente colocam a intenção em viver uma vida alegre, essas pessoas atraem, viram um imã de felicidade, de prosperidade, né? Não são pessoas que estão preocupadas. E geralmente isso que separa a gente do propósito tem um nome também muito simples, que é ganância. Por quê? Porque ganância é você desejar algo para si, sem pensar em compartilhar.
É você querer algo, nem que seja o amor de alguém, a atenção de alguém, o carinho de alguém, o reconhecimento de alguém, só para você, para acalentar as feridas do seu coração. Dinheiro só para você, né? Alegria só para você, beleza só para você. Isso é ganância. Isso não traz felicidade. Conheço muita gente com muito dinheiro que não tem a menor felicidade. Também conheço gente que não tem dinheiro nenhum e que continua sendo gananciosa, que acha que vai faltar, então que precisa guardar só para si, né? Na falta, meu pirão primeiro, aquela coisa de deixa eu esconder, não vou compartilhar, senão eu fico sem. Quando a verdadeira abundância não quer dizer que você tem que ter todo o dinheiro que você já quer, todo o sucesso que você já quer e já ter desempenhado todo o propósito da sua vida. Quer dizer que não importa em que ponto que eu esteja hoje, eu tenho o suficiente para apreciar. Eu tenho o suficiente para compartilhar. Eu tenho o suficiente para ser feliz. E daí, não quer dizer que você está satisfeito e que você não vai querer e desejar mais. Quer dizer que, estando ciente de que, ok, aceito o ponto que eu estou, aprecio tudo que eu já tenho, aprecio as pessoas ao meu redor, porém, eu quero mais. Porém, eu sei que eu sou capaz de desempenhar mais. Esse é o grande motivador de vida. É você apreciar o que você tem e desejar mais. E compartilhar mais. Não importa em que ponto você esteja. Se você tem pouco, começar a sentir que é o suficiente e que você está prosperando o suficiente para compartilhar, isso já é prosperar. Isso coloca você em alinhamento com seu propósito, em alinhamento com a sua prosperidade. Estar em estado de ganância separa você do seu propósito. Vocês entenderam isso, gente? O que é esse estado de ganância? Que não é uma inveja, não é isso. É o medo. O medo coloca você em estado de ganância, de querer, de desejar para si, para não ficar sem. Não, eu tenho que ter esse emprego porque eu tenho que guardar dinheiro, porque se eu passar mal, olha só. Você está pensando em quê? Em sobreviver. Sobreviver é viver em estado de ganância. Viver, compartilhar, colaborar é estado de prosperidade, estado de apreciação. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, que eu não acompanhei tudo. Que bom, Daniel, que está sendo útil para você. Olha, linda, que bom que seus animais e seus filhos são seus filhos de pato. Para eles, você é muito importante. Enagio. Dá até arrepios de me ouvir. Que bom, querida. Arrepio, vocês sabem que quando a gente sente isso no corpo, muitas vezes é uma descarga elétrica traumática indo embora. Olha, Raíssa perguntou como saber o propósito. Alves, que é a primeira vez que está aqui. Que bom. Que bom, gente. Eu estou aqui lendo os comentários. Fiquei muito feliz de vocês estarem gostando. É, vamos lá. Mais o quê? Outra coisa que é muito importante, né? Vocês ainda estão muito focados aqui. Eu vi várias perguntas de como descobrir qual é o meu propósito. Eu vou explicar aqui, com todas as letras, para vocês não terem dúvida. O propósito da gente, quando a gente é criança, a gente já sabe, tá? Porque quando a gente é criança, antes de receber os filtros sociais de condicionamento, eu vou para a escola, eu tenho que aprender tal matéria, eu tenho que ser boa naquilo, eu tenho que passar de ano. Antes das obrigações, você já sabia qual era o seu propósito. Aquilo que você brincava de faz de conta, aquilo que você fazia, aquilo que te divertia, aquilo ali é o seu propósito, tá? Então, se você não lembra, fala, mas eu não lembro nada da minha infância. Então, comece a buscar um estado de apreciação hoje. Quais são as coisas que te divertem hoje? Quais são as coisas que você admira hoje? O que que você acha bonito hoje? Isso vai começar a levar você para o caminho do seu propósito. E o propósito, ele não é uma coisa pesada, entendeu? Não é assim, olha, eu tenho que mudar o mundo. Isso ainda é ganância, né? A gente tem que estar tomando muito cuidado, porque ninguém veio para salvar o mundo. Você veio para colocar sua energia em algo que só você consegue ver daquele jeito,
ao ponto de você se sentir realizado e as pessoas ao seu redor serem impactadas positivamente também. Então, ele sempre passa primeiro pela felicidade interna, tá? Eu fiquei muito feliz de fazer isso. Isso é o seu propósito. Qualquer coisa que você tenha prazer em fazer é seu propósito, né? Agora, a gente precisa descobrir uma coisa. Qual é a diferença de desejo vindo da ganância para um desejo que é a vontade da alma, tá? Então, desejo, ganância. Vontade, missão de alma. Então, caramba, me deu uma vontade de fazer aquela coisa gostosa, sabe? De tirar aqueles dias e ficar olhando uma paisagem bonita, de estar com a minha família, de criar algo que ajude o mundo, sabe? Ou de relaxar. Isso é o quê? É uma vontade. O desejo, que é o desejo da ganância, ele muitas vezes coloca a gente num estado de compulsão. Nossa, eu preciso agora de um doce, preciso de outro, preciso de um pacote de um doce, preciso fumar mais um cigarro, eu preciso assistir mais pornô, sabe? Eu preciso ter mais prazer físico, porque eu não quero olhar o que que a minha alma está desejando. Então, a ganância, ela desconecta a gente da vontade da nossa alma. Ela é uma distração, né? Quando a gente encontra aquilo que dá um prazer genuíno, que nos alegra a alma, alegra o coração, a gente não projeta mais num objeto o valor ou a alegria. Você não vai mais querer ficar guardando coisas para si. Você vai querer extravasar tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você é. Essa é a diferença, tá? Quando é vontade, você se sente compartilhando. Quando é desejo, é a ganância de ter para si. E isso, rapazes que estão assistindo aqui, fiquem de olho, porque a sociedade criou vocês, muito mais do que para as mulheres, para terem ganância em relação a questões sexuais, de desejar para si, né? Isso é muito duro, porque nunca é uma saciedade total. Isso pode criar uma compulsão. E mulheres, tomem cuidado, porque muitas vezes isso vem em forma de compulsão alimentar, homens também, e compulsão por compras, né? E homens geralmente com compulsão por jogos, mas pode variar também. Mas estou dizendo de uma forma em geral. Então, comportamentos compulsivos são desconexão com as vontades da alma e uma ilusão que junta você com essa ganância de ter para si algo, para ter uma dose de prazer imediato. Ó, o Daniel falou aqui, quando criança brincar de fazendinha, construir casa, cabana, escutar as pessoas, liderar. E a missão de alma? É fazer isso. Vai construir fazenda de verdade. Vai construir casa. Se você não é arquiteto, vai estudar arquitetura, né? Ou vai investir em imóveis. Coloca isso como um propósito. Ah, mas, mano, é muito longe isso. Não tem R$ 1 no bolso. Como é que eu vou investir em construção, em imóvel? Coloca o seu objetivo. O que que você precisa fazer hoje para chegar nesse objetivo de ser uma pessoa que investe em imóvel, que constrói casa, ou que é um arquiteto? Né? Isso você sabe que é o que te alegra. Coloca suas energias para isso, né? Linda tá falando assim: a partir de hoje eu vou tentar saber o meu propósito. Olhar para frente, deixar o que eu acho que me apego e me faz mal e me separa disso. Exatamente, linda. Se apega a quem não tem paz, aprender a jogar fora. Total. Quando você fica apegado no outro, é ganância. Ah, mas o outro é um insuportável, mas o outro. Ganância. Desejar para si, desejar que o outro mude. O outro não tem nada a ver com a sua vida. Ninguém tem nada a ver com a sua felicidade. Ah, mas eu sou casado. Se você estivesse fazendo algo que te alegra, você nem ia ficar prestando atenção que o outro está sendo feliz, ou que o outro está sendo irritante, ou que o outro não sabe fazer nada direito. Vai fazer o que você gosta. Deixa o outro, tá? Foca no seu propósito, foca em alegrar o seu coração, em apreciar. E aí eu pergunto para você, o que que as pessoas ao seu redor têm que você pode apreciar ao invés de criticar? Isso vai tirar você do estado de ganância e colocar você em estado de apreciação. E você vai dar espaço para o amor entrar. Porque quando a gente dá espaço para o amor entrar, ao invés da crítica, tudo se transforma ao nosso redor e a gente passa a manifestar o nosso propósito. Agora, tem coisas que tiram o nosso foco do nosso propósito. Se você está aí gastando seu tempo vendo notícia ruim, criticando o outro, colocando a culpa no outro, os anos vão passar, vai passar 10 anos, e eu vou perguntar para você:
Se você tivesse um dia de vida, você estaria satisfeito com o resultado que você alcançou e com tudo que você recebeu desse mundo? E provavelmente você ainda diria que precisa de mais tempo. E agora, a sua alma que é eterna, quanto tempo, quantas vidas mais você precisa para finalmente focar em manifestar os valores da sua alma, as vontades da sua alma, aquilo que te alegra. Tenha isso em mente. Que bom, gente, que vocês estão gostando, lendo os comentários aqui. A gente está quase chegando ao fim. Lembrando para vocês me seguirem, ó, clica aqui, já me segue. Quem não me segue no YouTube também, vai lá no YouTube, já me segue. Clica em, escreve lá naquela lupinha, Mana Malta Cura. E me segue lá, tá? Eu tô colocando muito conteúdo legal. E vou trazer uma coisa para vocês. Quem tem vontade de desempenhar o propósito e não conhece o propósito, tá? E quer descobrir qual é o seu eu incrível, comenta aqui incrível, que você vai receber o link para entrar num grupo exclusivo, aonde daqui a pouco eu vou criar uma aula ao vivo para vocês e a gente vai trocar muita ideia pelo Zoom, aonde eu vou trazer tudo de como você descobrir o seu propósito e desempenhar o seu propósito de acordo com as vontades da sua alma, tá? É só você comentar aqui embaixo que você vai receber o link. Se você não receber, me chama, tá? Me chama no direct que eu mando para você. Essa live só fica salva no meu perfil, tanto do YouTube quanto do Instagram. Então, comentando incrível, você recebe o link. E quem tá no YouTube vai poder clicar aí embaixo na descrição, aonde eu já disponibilizo o link do grupo, combinado? Mais alguma dúvida, gente? Quero contribuir com vocês. A gente ainda tem 10 minutinhos. Hum. Quem tá comentando incrível, já confirma pra mim se você tá recebendo o link, tá? E me avisa. Se vocês não receberem, se deu algum bug aí, me fala que eu mando pra vocês a sala. Combinado? E quando acabar essa live, eu subo nos meus stories também o link do grupo. Porque aí, se der algum problema, você já consegue clicar lá nos meus stories. Aí eu boto o linkzinho pra entrar no grupo, tá bom? Hum. Enágio Júnior, que bom que eu te deixei inspirado. Eu faço live toda segunda-feira, 9 da manhã, tá? E eu tenho alguns grupos, tá? Mas para despertar o seu propósito, descobrir o seu eu incrível, comenta aqui incrível. Quem falou aqui que não recebeu, dá uma olhada na caixinha de solicitação. Porque se você às vezes ainda não me segue ou alguma coisa acontece e aí você não recebe o link. Mas fiquem tranquilos, gente. Quem não recebeu, vai lá nas minhas mensagens, manda uma mensagem pra mim e fala, mana, quero receber, que aí eu mando pra você. Tá bom? Combinado? E essa aula eu vou primeiro avisar as pessoas que vai acontecer, tá? Ela deve acontecer mais ou menos daqui a uns 20 dias, mas já vou colocando algumas pérolas, algumas coisas importantes no grupo pra vocês. E é só também entrar nos stories quando eu acabar aqui. Eu vou deixar salvo e comentando nessa live aqui. Quem assistiu depois no gravado já vai ter também a automação. Se escolher ali, se inscrever incrível, vai receber o link. E nos stories eu já vou deixar o link do grupo, combinado? Então, se deu algum erro, vai lá nos meus stories e clica no link para entrar no grupo. É isso, gente. Quem tem dúvida ainda? Quem quer saber mais um pouquinho sobre propósito? Se você quiser saber mais alguma coisa, fala aqui comigo. Vocês estão comentando incrível aqui, eu fico curiosa de saber se vocês receberam, porque antes da live eu eu fiz essa automação, sabe? Mas eu também estou aprendendo como é que a gente faz isso, porque eu quero facilitar para vocês. Que bom, Luciana, que você amou. Fico muito feliz, muito grata. Eu faço isso com muita alegria, em muito estado de apreciação e de entusiasmo. Uhum. É isso, gente. Olha lá, pessoal de Salvador. Mais o quê? Que bom que vocês me conheceram hoje.
Tá ótimo, então, gente. Vamos fazer assim. Eu tô vendo que a automação não deu certo, né? Mas não deixa de me seguir e clicar no link dos meus stories, tá? Que aí vocês vão pro grupo. Eu vou acabar, vou encerrar essa live aqui. E quando eu acabar, vai estar lá nos stories. Me dá 5 minutinhos e você segue. Essa aula que eu estou preparando vai ser muito rica, vai ser muito bacana. Ela é voltada para você entender como funciona o seu receptor, como é a sua identidade, o que que você veio fazer aqui e como manifestar e desempenhar essa missão e esse propósito com alegria aqui no mundo. E é isso, gente. Estou feliz que vocês tenham gostado. Fico muito grata pela hora de vocês, né? Que vocês passaram 1 hora aqui comigo. Fico muito honrada por isso, agradeço muito. Eu sei que no mundo de correria, tirar esse tempo, né, para me ouvir, realmente é porque foi muito relevante para você. Então, se você gostou, depois comenta aqui no que ficou gravado, no que vai ficar disponível no meu perfil, aonde que essa live te tocou e qual decisão que você tomou hoje, combinado? E se foi bacana para você, lembra de compartilhar também, tá? Para deixar essa palavra ou essa ajuda chegar em mais pessoas. E fico muito feliz. Um beijo grande, gente, e até semana que vem.